Aleluia. Glórias ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Diante desses louvores, nós vamos agora meditar um pouco na palavra do Senhor. Tenha-se a certeza de que o Senhor nessa noite, Ele quer falar com você, Ele quer tocar no seu coração, assim como Ele já vem tocando, seja através da oração, seja através dos louvores. Mas o nosso Senhor, em todo tempo, Ele tem uma palavra especial para nós. E nós precisamos dessa palavra porque nós sabemos que a palavra do Senhor é uma palavra viva, uma palavra que é eficaz. E nessa noite o Senhor, Ele preparou algo especial para nós. Essa palavra é uma palavra que Deus preparou para mim e para você. Nós hoje vamos meditar a palavra do Senhor no livro de Tiago. E o título da mensagem da qual Deus Ele revelou a nós diz assim: é preciso praticar a palavra de Deus. E nós vamos meditar no livro de Tiago, no capítulo 1, verso 22 a 25. E nós vamos ter a certeza de que o nosso Senhor, Ele irá falar conosco nessa noite. Se você quiser acompanhar a leitura, abrir a sua Bíblia, na Epístola Universal de Tiago, capítulo 1, e o verso 22, até o de número 25, se você quiser acompanhar, fique à vontade. Diz assim a palavra do Senhor: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Diante dessa leitura, vou convidar você a fazer mais uma oração. Essa oração em favor da mensagem da palavra do Senhor nessa noite. Essa mensagem é uma mensagem especial. E ela se torna especial porque nessa oração nós vamos pedir para que o Espírito Santo do Senhor fale ao meu e ao seu coração. E nós vamos nos colocar somente à disposição como um instrumento usado nas mãos do Senhor, para que essa palavra possa ser ministrada. Mas crendo que o Espírito Santo do Senhor é quem vai falar em nossos corações nessa noite. Fechamos os nossos olhos e oremos em favor dessa mensagem. Deus de maravilha, Senhor de poder e de glória, nós estamos aqui, Senhor, na Sua presença, e nós pedimos ao meu Pai uma bênção especial nesse momento. Nós sabemos, ó meu Pai, que o Senhor, ó meu Deus, é quem fala, e ao Senhor é quem instrui ao seu povo. E nós, ó meu Pai, damos total liberdade para que o Espírito Santo de Deus possa usar, ó meu Pai, conforme o Senhor quer e conforme o Senhor queira fazer nessa noite. Nós, ó meu Pai, sabemos que a autoridade do Teu santo nome, ela é sobre tudo e sobre todas as coisas sobre a face da terra. E nessa noite, ó meu Pai, nós viemos aqui na autoridade do nome de Jesus Cristo. Nós viemos em favor do nome do Senhor Jesus. E nós pedimos uma bênção especial, que o Senhor entra, ó meu Pai, no nosso ser, no nosso coração, no nosso entendimento e fala, ó meu Pai, aquilo que o Senhor convém falar nessa noite. E que já não seja nós, homens, ó meu Pai, mas que seja o Espírito Santo do Senhor, tomado de íntima compaixão para conosco, ó meu Pai, nessa noite. Nós sabemos que só o Senhor, é pela misericórdia do Senhor que nós estamos aqui. E, ó meu Pai, do outro lado possa ter pessoas, ó meu Deus, eu sei que tem pessoas que estão necessitadas, carentes da Sua palavra, ó meu Pai.
Então que nessa noite, ó meu Deus, que o Senhor, ó meu Pai, possa consolar, confortar, instruir, fazer-nos, ó meu Pai, sentir um verdadeiro evangelho e seguir o verdadeiro evangelho, e não somente sermos ouvintes desse evangelho, mas sermos praticantes do evangelho do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Você que está aí hoje nos acompanhando, talvez esperando uma palavra do Senhor, talvez o momento que você esteja passando seja um momento difícil, um momento complicado, mas nessa noite você está no lugar certo, na hora certa, conectado no canal certo. Esse canal é um canal que é exclusividade para fazer a obra de Cristo sobre a face da terra. E nessa noite eu tenho a certeza de que Cristo, Ele nos usa e nos colocou, de certa forma, aqui frente a frente, para que nós pudéssemos aí ter algo em comum, que é a palavra do Senhor compartilhada nesse instante. E cremos que, além de ter essa palavra, nós cremos que o Espírito Santo do Senhor, que pode estar aqui nesse lugar, também pode estar aí, porque Ele é onipresente. E nós sabemos que o nosso Senhor, que conhece os nossos pensamentos, por ser onisciente, nós sabemos que Ele pode ouvir e saber aquilo que eu penso e aquilo que você pensa nesse instante também. E tem uma outra característica do nosso Deus, que Ele é todo-poderoso. E essa característica é uma das características especiais, porque Ele tudo pode. Então nós sabemos que o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Então nessa noite você está falando e está escutando e está ouvindo algo vindo desse Deus. E você pode ter a certeza que nessa noite Ele está aí próximo a você, te ouvindo e também aí ajudando e dando aí sabedoria para todos nós. A palavra do Senhor nessa noite, ela vem falar conosco um pouco sobre a prática do Evangelho sobre a face da terra. Nós sabemos que no nosso mundo atual há uma grande quantidade de pessoas pregando o Evangelho, e muitas das vezes as pessoas só falam da boca para fora e acabam não praticando aquilo que é pregado. E nós vamos ver, com base na palavra do Senhor, que nós devemos de tomar um certo cuidado com isso. Porque não é isso que o nosso Senhor quer. Não é isso que Ele pregou durante o tempo em qual Ele esteve aqui sobre a face da terra. Nós sabemos que quando fazemos uma análise da palavra do Senhor, nós sabemos que nós não podemos ser somente ouvintes da palavra do Senhor, mas é necessário praticar a palavra de Deus. E nós sabemos que em tudo é necessário uma prática e não somente também ouvir. É a mesma coisa, um exemplo aí prático, é nós irmos numa nutricionista, num profissional da área de nutrição, e ele passar uma dieta a qual nós devemos seguir para melhorar aí o nosso condicionamento físico, para melhorar a nossa saúde física. E essa dieta, quando ela é passada pelo profissional, você pode aí ler como serão as suas refeições no café da manhã, na hora do almoço, café da tarde e a janta. Você vai ter aí uma relação de alimento que você tem que ingerir e a quantidade desse alimento que você tem que ingerir durante o dia, para que se melhore aí a sua condição física e também até a sua saúde. Mas nós sabemos que quando nós vamos nesse profissional, nós devemos de colocar em prática também essa dieta. Se nós escutarmos o profissional, ele vai chegar em você, vai passar para você a quantidade, os alimentos, mas se você chegar na sua casa, você pode até passar no mercado, comprar tudo certinho, conforme ele te instruiu. Você pode até anotar várias vezes
e até gravar aquilo que ele falou. Mas se você não colocar em prática, não vai surtir efeito algum na sua vida. Se você continuar, se ele falou para você comer 1x, e você começa a comer 2, 3x a mais, você vai ver que não vai ter o resultado esperado, e com certeza você vai ir aí contra aquilo que foi te instruído. O que nós queremos aqui é compartilhar com os irmãos, num primeiro momento, é que não adianta, muitas das vezes, nós ouvirmos, até saber, começar a praticar aí a dieta, mas no final, acabar por não executar essa dieta corretamente ou na quantidade e nos horários corretamente. Assim também é a palavra de Deus. Mas antes que nós entre a meditar na palavra do Senhor, ainda sobre teoria e prática, em todo serviço é necessário a teoria e também, muitas das vezes, é necessário a prática. Quando você vai começar a trabalhar, muitas das vezes, o profissional responsável por uma determinada área da empresa, ele vai passar para você algumas orientações. Mas nós sabemos que essas orientações teóricas, muitas das vezes, entram por um ouvido, a gente consegue ainda gravar alguma coisa, mas nós sabemos que com a prática, o dia a dia, nós sabemos que aí essas coisas começam cada vez mais a fluir melhor, e nós começamos aí a praticar e ficarmos cada vez melhor naquilo que fazemos. Não sei vocês, mas eu, quando criança, quando fui andar de bicicleta, eu tive algumas instruções assim dos meus pais, dos meus irmãos, e eles instruíam como eu devia fazer. Claro que com as rodinhas, né, num primeiro momento, mas a gente tem assim uma aula teórica de como andar. Mas nós sabemos que só a teoria em si, na hora de aprender a andar de bicicleta, estou falando do meu caso, eu precisei de uma aula teórica, mas a aula prática, ela veio aí selar o êxito da missão, que era conseguir andar de bicicleta. A aula prática, muitas das vezes, começa com aquelas duas rodinhas ao lado, né, no pneu traseiro da bicicleta, e com o pai segurando o banco para que nós não caímos da bicicleta. E eu vi que foi uma experiência assim muito boa. Foi mesclado teoria e ele com a prática evitava com que se viesse a cair, muitas das vezes se machucar. E o nosso pai, com toda a paciência, vinha, segurava. E aí a gente vai praticando e fomos tirando as rodinhas, não sei no caso de vocês, até que tira-se as duas rodas e aí nós conseguimos andar e andar sem ajuda, sem a necessidade de mais ninguém. Mas, com todos esses exemplos e com isso, o qual nós estamos aqui nessa noite, nós queremos meditar também na palavra do Senhor. A palavra de Deus, assim como uma dieta, assim como o serviço e assim como andar de bicicleta, se ficar só na teoria, muitas das vezes, quando nós tentarmos aí andarmos sozinhos com as nossas pernas, nós vamos aí cair e muitas das vezes podemos aí nos machucar. Nós sabemos que a palavra do Senhor, assim como todos esses exemplos, é necessário mesclarmos teoria e prática. E nós sabemos que hoje, irmãos, ficou muito fácil falar para um público e ter acesso a um público. Nós sabemos que nos nossos dias, através das redes sociais, através dos smartphones, internet, computadores, nós sabemos que através dos meios de comunicação, essa experiência de falar, passar um conhecimento, instruir alguém,
dar a opinião, ela se tornou fácil, porque a grande maioria da população ele tem acesso a essas ferramentas. E nós sabemos que aumentou o número de pessoas que usam essas ferramentas para falar de todo quanto é tipo de conhecimento. O número de profissionais que sobrevivem de algo na internet aumentou bastante nesses últimos tempos. Mas nós sabemos que há também um número de pessoas bastante considerado que usam os meios de comunicação para também trazer e falar da palavra de Deus. E nós sabemos muitas das vezes que isso tem aí cooperado para o bem do Evangelho. Mas muitas das vezes isso também tem cooperado para, muitas das vezes, falar aí coisas que não condiz com aquilo que o Evangelho diz. E nós estamos aqui com o intuito de falar aí com você, que também com certeza já percebeu isso, que surgiram um monte de pessoas falando, explicando, demonstrando muitas coisas relacionadas à palavra do Senhor. Mas hoje nós vamos ver que não adianta somente falarmos, não adianta somente pregarmos a palavra de Deus, mas nós também sabemos que é necessário executar, cumprir e praticar a palavra do Senhor. Mas Lucas, o que você quer dizer com isso? Ora, quando eu meditava sobre esse tema, o Espírito Santo do Senhor, ele coloca em nossos corações que nos dias de hoje é comum nós vermos um monte de pessoa querendo pregar o Evangelho. Mas há um pequeno número de pessoas querendo cumprir o verdadeiro Evangelho. E nós hoje viemos com o intuito de nos colocar diante do Senhor e falar com Ele e abrir os nossos entendimentos para ver o que Ele quer falar conosco sobre a prática do Evangelho nessa noite. Nós queremos entender o que Ele quer de nós, para que nós não percamos talvez até a nossa salvação. Hoje o nosso Deus, Ele vem falar conosco, com pessoas que muitas das vezes já pregam o Evangelho, pessoas essas que muitas das vezes sabem a Bíblia do começo ao fim, mas que nessa noite o nosso Deus, Ele tem que falar comigo e com você a respeito disso. É uma passagem, um momento especial qual nós estamos vivendo. Nós sabemos que as pessoas passaram aí por um período de lockdown, a qual nós, devido à pandemia, tivemos que ficar aí dentro dos nossos lares. E muitas das vezes as pessoas tinham como única forma de comunicação a internet, porque não saíam às ruas devido à grande pandemia que tomou conta do mundo. E nós sabemos que os canais midiáticos, seja a TV, seja a internet, seja qualquer rede social, muitas pessoas saíram a dar notícias de esperança, saíram também a falar da palavra de Deus, outras pessoas saíram a dar notícias de horror, saíram a dar notícias de pânico. E nós sabemos que o uso exagerado, muitas das vezes, dessa mídia tomou conta. E nós vimos pessoas de diversos tipos pregando a palavra do Senhor. Mas agora também nós devemos de entrar numa situação que é uma situação que vai falar de encontro com todos nós que nos colocamos à disposição de pregar a palavra do Senhor. O que nós queremos dizer nessa noite é que não adianta nós somente vir a público falar palavras bonitas sobre o Evangelho, mas nós não praticarmos o Evangelho do Senhor. E o Evangelho do Senhor, nós sabemos que quando nós analisamos a obra de Cristo sobre a face da terra, quando nós analisamos a Bíblia, nós vemos que a Bíblia é um livro que ele tem como significado o amor.
Nós sabemos que a manifestação do Espírito Santo, que Deus o Pai e o Filho, o alvo principal deles é o amor para com as pessoas. É o amor para com todos os seres humanos. Nós sabemos que a base principal do nosso livro, a base principal do nosso Senhor, é a instrução para nós amarmos uns aos outros. Claro que, primeiramente, amarmos a Deus acima de todas as coisas. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos vendo, nos deparando com pessoas que são cheias do conhecimento. Nós sabemos que o conhecimento, na verdade a informação, ela se multiplica com facilidade nos nossos dias. Mas essa informação, somente essas informações, elas não são necessárias para que o verdadeiro evangelho venha fluir por inteiro. Somente nós entendermos de Bíblia, somente nós estudando Bíblia, não é somente isso que a palavra do Senhor ela vem nos instruir nessa noite. Nós vamos ver que nós precisamos praticar. Quando nós falamos que nós precisamos praticar, é quando nós olhamos os nossos irmãos, e nós vimos que os nossos irmãos, muitas das vezes, até próximo a nós, estão precisando de algo. Nós devemos de estar atento a isso, porque nós, como cristãos, nós devemos de estar atento em ajudá-lo. Nós devemos de estar atento em estender as nossas mãos para o que der e vier. Nós devemos de ser verdadeiramente praticantes daquilo que o nosso Senhor Ele nos manda fazer, que é amar o nosso próximo. Nós também devemos mostrar que nós amamos a Deus, e que nós, além de pregar, nós devemos viver. É quando nós lemos a Bíblia e nós vemos todos os mandamentos da palavra do Senhor. E quando nós somente lemos os mandamentos, mas quando não praticamos, aí nós cometemos um erro grande. Eu sei que você conhece tudo a Bíblia, eu sei que você sabe porque você já leu de Gênesis e Apocalipse. Mas quando você lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas você não coloca em prática, você vai cair naquela mesma situação de ir ao nutricionista, ouvir, ler até todas as informações, mas não colocar em prática. Isso não vai gerar uma saúde para você, não vai gerar um melhor condicionamento. Assim é a palavra de Deus, não adianta nós somente ler e não praticar. Falar e também não dar conta de fazer aquilo que nós muitas das vezes instrui. Ainda que seja difícil, ainda que seja complicado muitas das vezes, e muitas das vezes o oponente principal somos nós mesmos. Muitas das vezes o adversário nosso em praticar aquilo que se lê ou aquilo que se fala é a nossa carne. Mas nós sabemos que há a necessidade. E nessa noite o Espírito Santo de Deus, Ele falou em meu coração primeiramente, e Ele está a falar contigo através de mim nessa noite. Porque você é especial para Ele, e Ele cuida daquele que é especial. Ele não quer que você se perca ou que você erre em um determinado ponto, mas pelo contrário, hoje Ele quer, de certa forma, nos corrigir algo. E eu tenho a certeza que nós vamos nos colocar à disposição dEle a partir de hoje, não é mesmo? Se porventura, enquanto nós estávamos a fazer essa apresentação e essas leituras, veio algo à sua mente, ou muitas das vezes tem algo te incomodando no seu coração sobre isso, muitas das vezes parece que você não está a praticar as obras do qual Cristo Ele colocou no seu coração em favor do Evangelho, que você peça a Ele nessa noite também. Porque nós sabemos que nós mesmo como seres humanos não adianta, nós não conseguimos nada. Mas quando nós viemos aqui e falamos em praticar a palavra do Senhor, nós sabemos que para praticar a palavra de Deus só é possível se nós pedirmos a ajuda dEle. Porque nós sabemos que essa palavra é uma palavra viva, eficaz, mas que ela tem de ser cumprida. E nós sabemos que o único que é poderoso para fazer com que nós
seres humanos falhos, pecadores, pequeninos, diante da presença dele, nós sabemos que só Ele pode nos ajudar. Talvez nessa noite, o nosso Senhor, Ele vem falar que para nós que nós precisamos praticar a palavra de Deus, para nos lembrar que nós estamos tentando ir sozinho e nós não estamos conseguindo, mas que Ele quer me ajudar e te ajudar. E como que Ele pode fazer isso nessa noite? Somente você também tem que tomar uma posição. Você tem que tomar aí a decisão de falar com Ele nessa noite. Você tem que tomar uma decisão de se entregar a Ele nessa noite e falar: Senhor, eu muitas das vezes li a sua palavra, não pratiquei, e muitas das vezes, meu Pai, não consegui aí entender os teus planos para mim. Se você está nessa posição que você leu, ouviu a palavra do Senhor, ouve, mas muitas das vezes não consegue praticar, não consegue entender aí qual é aí o seu objetivo, não consegue entender a sua missão sobre a face da terra. Se você está nesse grupo de pessoas que nessa noite você vai pedir orientação para o Senhor, você vai falar: Senhor, eu não quero somente ler e ouvir a palavra do Senhor, mas eu também quero praticar a palavra do Senhor. Eu quero praticar aquilo que o Senhor nos manda sobre a face da terra. Se você está aí e você, muitas das vezes, ouve a palavra do Senhor, mas acaba errando num determinado ponto, não se sinta aí inferiorizado, irmãos. Nós todos sabemos que enquanto nós estivermos sobre a face da terra, nós sabemos que os pecados, ele muitas das vezes vem até nós, e muitas das vezes nós, como seres humanos infiéis e falhos, muitas das vezes nós caímos num determinado erro. Mas você que está também aí nessa noite, muitas das vezes está aí incomodado porque não consegue, muitas das vezes, sair, parar de praticar esse pecado. E muitas das vezes isso te deixa cabisbaixo, muitas das vezes isso te leva ao fundo do poço, porque você ouve a palavra do Senhor, você tenta fazer certo, mas parece que naquele ponto você acaba errando, você acaba pecando. Nessa noite o Senhor, Ele também vem aí falar com você. Ele entende que você é pecador e que você está lutando e que você vai conseguir, mas só é possível se você confessar esse pecado a quem pode perdoar. Você tem de ir diante dele. Se você está nesse segundo grupo, nessa situação que você tenta de todas as formas se livrar desse pecado, desse vício. Quando nós falamos nisso, pode ser vício em diversas áreas da sua vida, e isso te leva cada vez mais a ficar triste e cabisbaixo. Nessa noite nós vamos dizer para você que você precisa praticar a palavra do Senhor. Mas nós não viemos aqui, o Espírito Santo de Deus não veio aqui te acusar. Pelo contrário, Ele veio trazer solução. Ele veio trazer aí solução para esse pecado. E Ele vem hoje, nessa noite, anunciar que só Ele, nos dias de hoje, perdoa o pecado do ser humano. Somente o nome do Senhor Jesus Cristo é quem perdoa o pecado do ser humano. Nós sabemos que é difícil, você sabe, você ouviu, e que é difícil. Assim como uma dieta, é difícil você mudar. Não é da noite para o dia, você sabe que você tem que fazer aquela dieta para melhorar a sua posição física, para que você mude o seu condicionamento físico. E assim é a palavra do Senhor, você sabe o que você deve fazer, e muitas das vezes você não consegue fazer, você não consegue praticar, mas nessa noite o Espírito Santo do Senhor, Ele vem falar conosco que você deve praticar, e para isso, para você conseguir praticar a obra e a palavra do Senhor sobre a face da terra, sozinho você não vai conseguir. É necessário você abrir o seu coração aí onde você está, você falar com o Senhor e pedir perdão a Ele e dizer que você quer se colocar à disposição, não somente para ouvir, mas a praticar a palavra do Senhor.
e também colocar aí a obra de Deus em primeiro lugar. Irmãos, então nessa noite que nós possamos estar meditando naquilo que o Senhor Ele vem falar conosco, que é necessário praticar a palavra de Deus. E nós sabemos que praticar a palavra do Senhor muitas das vezes é difícil. Nós sabemos que colocar em prática aquilo que se ouve ou aquilo que se fala, muitas das vezes se torna mais difícil ainda para aqueles que pregam e para aqueles que leem, para aqueles que parece que é aí que as coisas se tornam mais difíceis. Mas nós sabemos que através do Espírito Santo do Senhor é possível praticar a palavra do Senhor. É possível praticar a palavra de Deus. Nós sabemos que a partir da hora que o Espírito Santo do Senhor ele toma posse do nosso ser, ele tem poder para então perdoar os pecados. A partir da hora que o Espírito Santo do Senhor toma posse do seu coração, ele transforma aquele coração que é duro, ele transforma num coração amolecido. E ele enche o coração de íntima compaixão, porque já não haverá sentimento humano, mas haverá sentimento do Espírito Santo. E o sentimento do Espírito Santo é um sentimento de amor. E quando você tem um sentimento de amor gerado pelo Espírito Santo de Deus dentro do seu coração, você fica sensível às obras do Senhor sobre a face da terra. E aonde você estiver. Nós sabemos então que quando nós estamos com o Espírito Santo de Deus, as coisas ficam mais fáceis. Nós sabemos que a partir daí, nós conseguimos praticar a palavra de Deus. Então que nessa noite, você que ouve a palavra do Senhor, você tem de colocar à disposição e dizer: Senhor, eu quero praticar a palavra de Deus. Eu quero colocar em prática o seu evangelho, eu quero poder apregoar a palavra, eu quero poder orar sobre os enfermos, eu quero expulsar os demônios na autoridade do teu santo nome, eu quero viver o evangelho sobre a face da terra. Irmãos, e nessa noite o Senhor ainda faz um alerta que nós temos de fazer isso enquanto há tempo. Nós sabemos que assim como está escrito em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas, mas nós também sabemos que nós não sabemos qual o dia que o nosso Senhor Ele irá nos chamar ou nos recolher. Então é necessário que hoje você comece a praticar as obras do Evangelho, as obras de Cristo sobre a face da terra. Que hoje nós comecemos a pensar ainda mais sobre essas obras que nós devemos praticar. Mas se você estar aí, muitas das vezes não está conseguindo entender, que você peça ao Espírito Santo do Senhor que coloque no seu coração tudo quanto você deve fazer. Todos nós temos uma obra em favor do Evangelho de Cristo sobre a face da terra. Basta nós buscarmos ao Senhor e ver o que Ele tem. Mas essa palavra, como já disse, muitas das vezes também tem de soar forte às pessoas que já pregam a palavra, já conhecem a palavra do Senhor. E quando nós falamos em soar forte sobre isso, é dizer que é necessário, além de nós que pregamos, nós que ouvimos, é necessário praticar a palavra de Deus. Então, irmãos, que a partir de hoje, que nós possamos tomar uma posição de homem na presença do Senhor, uma posição de adulto, na verdade, uma posição de não como criança. Nós devemos ser verdadeiramente uma pessoa aí firme na presença do Senhor, que nós possamos aí praticar aquilo que se fala. E nós sabemos que, como foi dito, é difícil. É normal você, homem, já pode ser aí até mais velho, ou um adolescente. Muitas das vezes é difícil nós conseguirmos aí praticar a palavra de acordo com aquilo que nós falamos ou pregamos. Mas nós sabemos que há aí como fazer isso de maneira especial. É quando nós damos espaço à voz do Espírito. É quando nós nos colocamos à posição diante do Senhor. É quando nós reconhecemos que nós nada somos, e que nós somos pequeninos e que nós somos falhos. Mas nós se colocamos com um desejo especial, que é de praticar aquilo que se diz, aquilo que se ouve. E nessa noite que você possa sentir esse desejo especial,
Não só de ouvir, mas de praticar a palavra do Senhor. Meus irmãos, nós vamos estar aí, nós estamos finalizando essa pregação. E logo em seguida nós teremos um momento de oração na presença do Senhor. Quando nós estivermos orando, que você possa se atentar a isso. Em pedir em favor de que você possa conseguir aí praticar a palavra de Deus. Porque nós sabemos que a partir da hora que nós conseguimos também praticar com excelência a palavra do Senhor, nós sabemos que essa palavra, ela é uma palavra de poder. É uma palavra que tem poder para realizar qualquer coisa sobre a face da terra, porque é a palavra de Deus. E como eu apresentei a esse Deus, é um Deus todo-poderoso, um Deus onipotente. Nós sabemos que Ele tem poder para realizar qualquer obra sobre a face da terra. Ele tem poder para curar, Ele tem poder para perdoar, Ele tem poder para libertar, e Ele tem poder para ajudar você a cumprir e praticar a palavra de Deus nessa noite. No nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Amém e amém.